Antes de começar, agora bem sério, eu gostaria de manifestar o nosso apoio ao cantor e compositor Seu Jorge. Ele e a equipe sofreram ataques racistas durante um show domingo na nossa querida Porto Alegre. Em São Paulo, o humorista Ed está sendo perseguido e ameaçado por uma vizinha e o seu filho brancos. Só para lembrar, o racismo não é uma questão do povo preto, mas de toda a sociedade brasileira. E como o mundo é redondo e de vez em quando faz a gente capotar, ontem à noite, Irmãos, do Seu Jorge Alexandre Pires, o show, foi eleito show do ano no Prêmio Multishow. Ontem à noite, no Rio de Janeiro, o anúncio foi lindo, ele botou aquele teatro inteiro de pé, foi muito emocionante ver até aqui do lado de cá da telinha. Imagino quem estava lá. Mas a gente vai em frente, porque, como eu falei, essa causa é nossa e essa causa vai ser ganha. Eduardo! Não, vai ficar ali mesmo, né? A gente está vivendo esse Seu Jorge todo dia, né? Todo dia a gente fica muito triste, muito feliz ao mesmo tempo, né? Eu tô super dúbio, assim, tô bem maluco nesse lugar. Porque o mundo... Porque ainda tem uma resistência muito grande que te deixa muito feliz, Claro. que é o resultado do prêmio do show dele. É. Mas no dia anterior você tem uma tristeza horrível. Isso está acontecendo todo dia, né? Todo dia. segundo está Todo acontecendo dia. isso. Haja cabeça, haja saúde Mas mental. vambora, Mas vamos a gente continuar. tem, vambora. Eduardo, deixa eu voltar para lá, porque agora eu... O meu lugar estava quentinho, eu fiquei com essa curiosidade. Agora eu não quero Toda mais perdida. inovar, eu quero voltar pro quentinho do meu sofá. seu útero. A minha coluna gosta desse lugar ali, ok. sabe? Também está à vontade de Muito obrigada, mas foi ótimo inovar, brincar, de sair da zona de conforto de Exatamente. todo mundo, né? Todo Foi mundo gostou? ótimo. Eduardo, você é um garoto, um ator, né? Destemido, mergulha nos personagens sem se importar com os transbordamentos disso daí. Como apresentador, você coloca cílios, toma banho de purpurina, eu não sei como é que aquilo sai. Tem uma Não sai, pena da não tua sai. mulher. Não que, sai. Nossa Senhora da Eu Aparecida. só não faço aquilo todo... Só me pensa na maquio cama. todo dia pela preguiça de tirar a maquiagem. Senão, E porque todo senão dia... ela te expulsava de cama, você e os lençóis. Exatamente, senão todo dia eu me maquiaria. E o resultado disso é o arraso que é Freddie Mercury prateado, amo há muito tempo. Se joga, e é um outro amor meu, em Leôncio Ruim Todo, em Cine Hollywood. Sou louca por Cine Hollywood. Tipo, Porra, é genial. tipo, não perco de jeito nenhum. Então eu quero saber como todas, e para começar, você, lidam com o ridículo. Olha, eu me sinto muito... Na verdade, assim, eu gosto do ridículo, porque as pessoas têm medo do ridículo, né? Sim. Eu percebo isso. A gente, como artista, a gente tem que trabalhar para o público. Então, a gente percebe onde tem uma certa deficiência ali. Tipo, o público tem um certo tabu aqui. Então, vamos falar sobre... Vamos provocar nesse lugar. Então, eu acho que a minha vocação, a minha profissão me ajuda a lidar com isso de uma forma melhor. Mas veio com a profissão ou veio antes da Eu acho que profissão? veio com tablado. Veio no tablado, né? Aí, ó. Eu falei Ela disso contou hoje essa na nossa história. reunião. E a gente fez tablado junto. Eu acho que o tablado... A minha tia-avó praticamente fundou o tablado com a Maria Clara Machado. Sua tia-avó? A Maria Vorris, Que gênio! que era tipo, uma megera do teatro, assim. Nossa. O ator dava uma ajeitada na cueca, ela pegava o tamanco, jogava, respeite o palco. Então eu venho desse lugar, eu sempre quis ser um ator de teatro, respeitado desde criança, né? Meu sonho de criança era esse, de fazer personagens, de ser um ator de personagens, porque eu sempre gostei disso, e de ser um ator de teatro. E a gente se conheceu no tablado, a gente fez o tablado tinha- juntos. E ela tem essa versão da história. Tem No uma tablado é um lugar característica. desse, né? Que as pessoas... Não é um curso que profissionaliza a gente, Porque né? o tablado é uma escola de improvisação, né? Todas as turmas são de improvisação. Tem advogado, tem De tudo, não engenheiro, não fatores. são pessoas que querem ser... São pessoas que vão pegar o teatro para ajudar... Tem uma coisa específica do tablado e também das aulas que a gente fazia, principalmente com o João Brandão, que era o seguinte, tem os exercícios em que ele falava assim, 4 atores no palco. Você tinha que subir sem saber o que você ia fazer lá em cima. Só que esse rapaz que está aqui conosco, todo mundo ficava esperando qual era a que ele vai loucura aprontar que hoje. o Edu ia fazer naquele dia, assim. E ele não negava fogo, ele sempre ia. Todas, imagina. É porque eu acho também que não é uma questão, questão de pudor, sabia? Eu acho que é uma coisa de também não saber outra coisa se fazer. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei engraxar um sapato, mexer no chuveiro, fazer uma ligação elétrica, pintar. Mas eu não- você já se viu refém, assim, do ridículo? Tipo assim, hoje eu queria ser sério, mas
tô me sentindo obrigada a ser engraçado. Eu acho que o engraçado e o ridículo, O ridículo. não chega muito perto pra mim, assim. Eu acho que o ridículo é bom. O ridículo é bom, porque o ridículo é meio como se fosse o erro. É. Tem uma frase do Mas tem uma Beckett. relação com a graça, né? Com o humor, com... Sim, porque é a falta de pudor. Quando você vê uma pessoa sem regra, né? Porque o O ridículo humor... é o clau. Como... Bom, o humor eu acho que acontece no mesmo lugar da cabeça que acontece o susto. Você meio que toma um... Você é surpreendido por alguma coisa Eu ou acho que tem aquilo isso, te da tensiona, surpresa. ou te tensiona de alguma forma, aí aqui quando destensiona você ri. Mas eu acredito que a falta de pudor, que é como a gente tem que subir e rezar. Por exemplo, eu na minha vida eu tenho muitos pudores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fiz o Amor e Sexo lá com a Fernanda Lima, que era um programa socialmente, era muito importante, né? Um Sim. programa social muito importante. Aprendi, inclusive, a ser cidadão, eu acho que naquele programa. Calma que a gente vai numa harmonização sexual. Não, mas solar de disso falar aí. coisa do pudor. Tá. O diretor do programa me perguntou uma vez assim, Edu, você ficaria pelado numa ação aqui que a gente quer fazer? Você ficaria pelado no programa? Eu não gostaria de ficar. Pessoa porque física. Durante muito tempo, por exemplo, eu fazia sexo no escuro, eu transava no escuro, eu tinha um pouco de vergonha do meu corpo. Essas bobagens da nossa cabeça mesmo, né? Quando a gente não se conhece, a gente fica nervoso. E aí eu já fiquei pelado em cena. Meu primeiro beijo eu tinha 15 anos, foi num cara de 40, em cena. Meu primeiro beijo na boca foi em cena. Seu primeiro beijo na vida Foi real. Plínio O Marcos. beijo na vida real foi em cena. No Plínio Marcos. Beijo de língua num adulto em Não, cena. no adulto não, no Plínio Marcos. É, Nome mas sim, mas sagrado do teatro mesmo. era uma criança e um adulto em cena. Sim. A arte possibilitava aquilo, porque era de mentira, né? É uma peça, mas meu primeiro beijo foi em cena. Então, tipo, eu nunca tive muito, eu sempre tive muito pudor na minha vida pessoal, assim, eu sou meio sociopata, assim. Sei, mas o palco ou a luz Mas vermelha da câmera em te cena. faz fazer. Aí você ficaria pelado? Eu falei, eu não ficaria. Mas o meu artista vai ficar, sabe? O meu Salvador Dali, a gente tem o nosso Sim. Salvador. No meu artista vai ficar. Eu, pessoa física, não, mas eu, pessoa jurídica, Porque eu vou. preciso perder esse pudor. E aí eu fiz lá, fiz pirocóptero na cara do Casarré, do Luciano Casarré. Foi tipo, realmente me joguei. E no final do Foi programa... só ficar pelado. E no final Porque me joguei isso, mesmo. você sempre ainda surpreende, a gente fala, é isso bem o que a Luana falou, o que você vai fazer? Qual que vai ser agora a dele? E você consegue fazer de uma forma que a gente fala assim, eu não acredito que ele fez isso, né? Eu acho que eu sou muito mais do que talentoso, eu sou muito entregue, eu sou muito dedicado. Eu acho que eu mais do que qualquer outra coisa, eu acho que eu não me sinto... Eu me considero com talento, mas eu me considero muito mais dedicado Mas acho que um dos elementos é a dedicação. Sim. Né? O fato não adianta ter Não, vocação inclusive, a se você entrega não é um tem a talento, dedicação. Né? Você conseguir entregar e estar presente inteiro. Isso ali, aconteceu presente. porque quando eu fiquei pelado e nervoso, mas eu fiquei, um dos bailarinos chegou pra mim do programa e falou assim, cara, eu tive sempre muito pudor de ficar pelado no banheiro, né, no chuveiro, com os meus amigos do balé, porque eu tive pudor do meu corpo. E hoje foi a primeira vez que eu tomei banho com meus amigos do balé, Ai, que porque eu vi Agora, que olha você doido, ficou. Então, a gente tipo, está foi- colocando a nudez no lugar do ridículo. Quando Olha que deveria loucura. ser. Não, porque eu me sentia ridículo nesse lugar, porque eu não me sentia E pelo confortável visto, não com só o meu corpo. Você, aí você está citando na mesma cena um bailarino, que aí fala que pela primeira vez... Mas é uma bobagem, exatamente. E aí eu vou meio que eu me Mas é provoco porque pra eu o mesmo. ridículo tem uma coisa da censura, né? O olhar do outro censurando, né? É isso. Então você fica falando assim, será que tá certo? O E olhar aí- do outro. É, o olhar do outro censurando, falando, tá, tipo, como assim? Então isso te paralisa, pode paralisar, como você pode também ter que enfrentar a situação. Por exemplo, quando eu fiz lá com você, lá o lip sync. A gente acabou de fazer. Poxa, eu ia fazer fazer uma batalha de dublagem com a Sabrina. E aí eu fui lá e falei assim, eu vou fazer um negócio totalmente sentado com o violão. O risco de errar era muito grande. Mas não é ridículo isso é outra coisa. Mas é Não, o mas a gente tava medo nervoso, do você ridículo, é o lembra? medo de errar e passar o ridículo, passar O a medo, Mas vergonha. você eu não acho vai que- para esse lugar. Isso me provoca, porque eu sou artista e acho que é um talento que eu tenho, mas isso é uma bênção para as pessoas conseguem acessar isso. Tipo, você tá com essa dificuldade, tá com esse medo, dorme de conchinha com medo, sabe? Vai, enfrenta ele, Por aí. que vai Já vai passou isso ajudar, pela vai minha com cabeça. nervoso.
você falou de não ter medo do ridículo, começou por aí, né? Assim, Eu tenho, mas eu enfrento. Enfrenta. Quem não tem medo é a gente psicopata, pô. não, e vai desenvolvendo mesmo várias patologias, assim, né? De Sem dúvida. ansiedade Total. social, fobia social. Mas o que eu ia falar é que eu, por exemplo, eu até encaro o medo e me exponho ao ridículo muitas vezes. Inclusive, acho que na palhaçaria, no clown, essa coisa de você usar os seus defeitos para poder fazer uma graça e tal, isso é muito, muito especial, inclusive, né? Você romper esse medo. Mas quando você falou do violão, para mim eu vejo como quando você tenta fazer uma coisa séria e cai no ridículo, acho que o medo é esse. Porque você fazer o ridículo e as pessoas rirem do ridículo é o esperado, é legal, é maneira você transgredindo a preparou pra parada, você aquilo. se preparou para aquilo. Mas o medo é você não fazer alguma coisa que é para ser ridícula e ser visto como ridícula. Quem nunca já chegou aqui e já falou, pô, não tem um amigo para avisar não? Pô, que é isso aí, gente? Pô, claro. e já riu de alguém numa situação, tipo assim, caralho, tá ridículo isso aí. E as pessoas realmente que não estão fazendo para ser ridículo, assim, se sentem completamente coagidas, assim, se sentem completamente tolhidas, julgadas, humilhadas, o medo da humilhação, né? No dia a dia é o que mais acontece, todos nós pagamos, se passamos, assim, a gente faz o ridículo e mesmo querendo não fazer, eu sou rainha de fazer isso. Eu acho que está muito ligado à espontaneidade também, da gente não ter nem filtro, às vezes, e às vezes mesmo perde quando pro a gente medo. ensaia, às vezes fala assim, hoje eu quero fazer certinho, eu vou bonitinho, eu vou fazer não sei o que. Quando vocês já vêm, vocês fazendo. É verdade. Teve uma vez, eu contei isso pra vocês, isso, que eu tinha um jantar super importante. Um jantar muito chique, um jantar chiquérrimo, todo formal, que tinha que ir com um vestido toda maravilhosa, todo mundo de gente lá sentada na mesa, sabe, com o nome marcado, tudo, que eu ia ser homenageada. Eu tô lá sentada, sentei com todo mundo. Aí serviram um prato. Aí o primeiro já era salada, já tava mais ou menos. E eu ensaiei antes, chamei uma pessoa para me ensinar a comer direito. Né? Pegar a talher Etiquetíssima. certo. Aí chegou o segundo prato, que era um bife para mim, né? Eu falei, esse bife aqui é bem facinho para mim cortar. Uma carne. E fui com a mesma força que eu ia nos bifes da minha casa, nos bifes duros da minha casa. Meu, era filé, né? Aí voou assim no prato da pessoa mais... Patinou o bife. E aí, na hora, é o que você falou, eu peguei e comecei a... Aí todo mundo já tava rindo mesmo de mim, né? Eu só ri junto, assim. Ri pra não chorar. A gente ri pra não, entendeu? Já sabe que a gente tá sendo a ridícula. Realmente, quem mas- consegue fazer essas coisas, quem Então, consegue transgredir isso. Fora e na não vida ter profissional, que eu medo. sempre... Eu vi você entrevistando em inglês maravilhosa. E eu lembrei das minhas entrevistas que sempre foram tidas como ridículas. Mas era maravilhoso nesse Eu lugar entrevistando também. o Just, entrevistando... Então, assim, eu acho que no nosso dia a dia, se a gente se levar também muito a sério, é claro que eu importo, sim, com as pessoas, me importo com a opinião delas. Mas, para eu viver, para eu sobreviver, eu não posso colocar meu nome em primeiro lugar, sabe assim? Não, eu tenho meu nome a zelar. Eu não tenho meu nome, sabe? Tipo, eu tenho que viver. Não, você até tem o seu nome a zelar. Não Você tenho, se não tenho. importa com o que as pessoas dizem, mas eu acho que também é uma questão de autoestima. Então você vai tirar Mas isso não de te letra. paralisa, Mas né? eu acho que o ego alto, ele pode deixar a pessoa a ficar com muito medo. Mas aí essa aí não, Se defende essa aí também. não tira de letra a situação ridícula. Agora eu vejo muita gente falando sobre como que a gente se livra do medo do ridículo, como que a gente supera isso, como que a gente lida com as observações, com as pontuações. Mas eu fico pensando também, não só sobre por que a gente tem tanto medo, mas por que a gente julga tanto as pessoas ridículas, tidas como Porque a ridículas. gente censura Na cabeça tanto, desse, né? da pessoa, do Estou julgador. falando num né? lugar muito de autocrítica, não só pessoalmente, mas para que cada um pense assim, porque todo mundo fala de Que alguma te incomoda, forma, né? critica um assim. Por que a liberdade e a autoestima do ridículo incomoda tanto, né, as pessoas? Assim. Você viu, lá na abertura eu fiz questão de fazer a parada do cabelo, porque essa semana uma grande estilista de moda, Carolina Herrera, uma senhora que eu considero muito chique, que eu gosto muito da roupa dela, lançou essa, que uma mulher mais velha Não pode ter ter cabelo comprido, longo. E as pessoas usam muito esse termo para a mulher mais velha. Uma mulher mais velha de cabelo comprido é ridícula. Não pode usar Uma minissaia, mulher não mais pode. velha E de tem uma roupa de coisa, quando minissaia a pessoa é ridícula. critica, naturalmente, assim, implicitamente,
a gente supõe que a pessoa está se achando superior, né? De alguma forma. Não, Ela sim. está falando, ela é Mas muito sabe que- linda, ela. Qual é o Lari, fundo mas disso? Mas Cadê eu essa acho uma coisa régua? desenvolvida, assim. E uma coisa também é você achar, outra coisa é você ir lá e apontar e falar, intervir na vida da pessoa e falar que ridículo, pare. Mas eu acho que Então- fala muito mais sobre a pessoa que ataca, que fala, do que sobre quem é É, mesmo. acontece é que o quem é que magoa, que machuca, É. que sente, que recolhe, que reprime. Que deixa de fazer, A gente que já deixa- está vivendo uma onda de muito recolhimento, de muita repressão. E ridículo né? vem de rir, o riso precisa ser levado a sério às vezes. Eu tive essa impressão de entender duas formas de representar o ridículo, assim. A forma do vídeo que eu vi foi do ridículo que a gente não considera como uma coisa bacana. Sabe? Tipo, nossa, É. que ridículo, que ruim, que não legal. E o ridículo que eu tô falando desde o início, é o ridículo de a gente se sentir livre. do que- sabe? De não Exatamente, ter sem medo dor. Do de ser a gente. significado mesmo, né? Não é esse mesmo ridículo, É, assim. São são dois vários ridículos tipos, diferentes. isso que eu Não, tava- e é esse que a gente quer segurar um na mão do outro, como a gente fez no início do programa, e falar, bora ser ridículo junto, porque acho que a gente é porque mais tem feliz. um riso que é leve, que é, É. de leveza, que é de graça, que é de diversão, né? E tem um riso que é de humilhação, que é de ataque, que é de ofensa. Esse a gente não vai admitir. Né? Então, só para ter... Eu vejo muito nesse Sou lugar de- ridícula sozinha, né? Sabe? Tá sendo ridícula só ela. Só ela sendo ridícula, assim, ô, minha linda. Então, tem diferença entre os risos, entre os ridículos, entre os apontamentos, né? E, às vezes, realmente é perigoso, assim, porque o riso vira Super. não só uma defesa, às vezes vira uma autodefesa, mas, às vezes, vira uma defesa para camuflar a dramaticidade da situação, sabe? Pode virar um trauma, Aí joga pro joga- riso, joga Claro. pra graça. E eu joga pro entendo, e assim, ridículo, e é uma colocando a coisa gente na séria. roda, não ficando só apontando o dedo, a gente ri mesmo. A gente, às vezes, tem um impulso de rir da pessoa que dá a videocacetada, né? Que tropeça e tal. Mas, tipo, imediatamente eu já consigo falar, não, peraí, isso é sério. Você Para, ri, mas faz- dói. a crítica Engole o depois. riso e vai lá e ajuda, e vai lá e... E se for pensar assim desse ridículo assim, o ser humano é ridículo, porque a gente polui pra caramba. Porra. A gente não respeita ninguém, a gente não se entende, a gente não se encontra. Então a gente é ridículo ridículo, mesmo. sim. né?